Boa noite, boa noite. Boa noite. Pronto, a gente já está tendo uma boa adesão. Vejo aqui muitas pessoas conhecidas. Bora, grande Lula, grande Colavolpe. Valeu pelo prestígio. Tá ainda com ruído? Tiagão, tá com ruído ainda? Vamos ver se sem o fone. E agora? Pronto. Deixa eu tentar. Pronto. Bom, parou? Pronto, então era a ventoinha mesmo do notebook. Certo, maravilha. Pronto. Boa noite a todos e todas. Vão chegando. Eu vou esperar uns 2 minutinhos para chegar mais gente. E aí a gente dá início à nossa live, certo? Fico muito feliz com todo mundo presente. Vejo muitos amigos. Vejo muitos confrades do Instituto. Vamos ver se com o fone agora fica tranquilo. Pronto. Ok. Então, hoje eu vou me antecipar um pouco. Nós estamos tratando de um tema que não, sinceramente, não me deixa feliz para falar, mas é um tema extremamente necessário diante da conjuntura, diante da conjuntura atual. Nós vamos falar sobre raça e gênero no sistema de justiça, certo? Estamos aguardando a doutora Lívia chegar, mas enquanto a doutora Lívia não chega, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a necessidade de discussão de raça e gênero no sistema de justiça e uma importante decisão, uma importante mudança trazida pelo Instituto Baiano de Direito Processual Penal, o nosso IBA-DPP. Certo? Hoje foi publicada uma resolução, a resolução número 4 de 2020, pelo IBA-DPP, e adotamos um novo mote institucional. Então, a partir desse novo mote, o IBA-DPP ele reconhece a perspectiva interseccional com a observância de marcadores de raça, gênero e classe, tornando missão contínua do Instituto a busca por equidade de raça e gênero. Vejo que a doutora Lívia acabou de chegar. Então, o que é que eu quero dizer quando eu trago que o Instituto acaba de adotar como missão essa perspectiva interseccional? Não posso aqui falar de interseccionalidade sem citar a grande Carla Cotirene, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, coordenado pela Djamila Ribeiro, e ela traz a interseccionalidade como um grande marco teórico que vai articular as dinâmicas de opressão sempre entre raça, classe e gênero. Então não podemos falar de dinâmicas de opressão sem citar os marcadores de raça, classe e gênero. E aí, o que é que isso traz como medidas concretas para o Instituto? Então, através dessa perspectiva interseccional, o Instituto se compromete com ações práticas e o compromisso com a busca por equidade nos espaços, nos projetos, eventos, cursos e organização interna e nos grupos de trabalho. Além disso, se compromete também a não realizar ou divulgar projetos que não estejam de acordo com essa missão do Instituto.
Não menos importante, cabe citar ainda algumas políticas afirmativas adotadas pelo Instituto com a adoção da Resolução número 4 de 2020, que é o estabelecimento de reserva de vagas e o fornecimento de bolsas e outras medidas que fomentem a permanência de pessoas negras e pessoas de vulnerabilidade social nas nossas atividades. E é ainda criado o Observatório de Raça, Classe e Gênero para que acompanhe essas mudanças implementadas. Então, em nome, primeiro, do presidente do Instituto, Dr. Luiz Gabriel, o vice-presidente Vinícius Assunção, em nome dos membros desse observatório, Dr. Saulo Matos, promotor lá de Justiça de Jequié, doutora Charlene Borges, defensora pública da União, e doutora Ana Luísa Nazário, também todos confrades do Instituto, que agora fazem parte desse observatório, eu pessoalmente gostaria de louvar e dizer que essa perspectiva ela vem oficializada agora, mas foi sempre uma postura do Instituto. Bom, então, primeiramente, viva a Carla Cotirene, viva a perspectiva interseccional, sempre vamos juntos por um direito antirracista, e sem mais delongas eu gostaria de convidar a nossa entrevistada de hoje, nossa convidada, que é a doutora Lívia Vaz. Um momento. Então, doutora, estou enviando. Boa Olá, noite, doutora. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, pessoal, falar da resolução, eu gostaria de franquear a palavra primeiramente para a doutora Lívia para que ela faça considerações iniciais. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Sei que a doutora Lívia aqui ela dispensa qualquer apresentação, mas para os poucos que ainda precisam conhecê-la, gostaria de falar. A doutora Lívia Santana Vaz, ela é doutoranda em Ciências Políticas pela Universidade de Lisboa e doutoranda em Direito pela Universidade de Paris, Sorbonne. Profissionalmente, ela é promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e está coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção aos Direitos Humanos e Combate à Discriminação, além do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e da População LGBT, do MPBA. Dentre outros grupos de trabalho, que eu também não vou citar aqui em virtude do curto tempo, mas cumpre destacar que ela também coordena o Grupo de Trabalho de Enfrentamento e Prevenção ao Racismo na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e aqui faço a menção honrosa à ex-procuradora Débora Duprá, que representava honrosamente essa procuradoria. E, por fim, eu também não poderia deixar de citar que em 2017, por sua atuação destacada contra a discriminação de gênero e racial, a doutora Lívia ela foi reconhecida com a Comanda Maria Quitéria. Então é importante trazer esse dado porque na cerimônia ela trouxe uma citação que me impactou bastante e que eu gostaria de compartilhar com todos aqui. Ela disse: não queremos só cotas raciais e uma legislação que não é implantada. Queremos respeito. Não queremos a Lei Maria da Penha no papel. Queremos as nossas mulheres vivas. Não queremos que pessoas sejam mortas pela LGBTfobia. É com essa citação que eu faço a abertura. Eu conclamo novamente a necessidade de discutirmos raça e gênero no sistema de justiça. E agora sim, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Lívia. Boa noite de novo, Jonathan. Uma felicidade estar aqui com você hoje e com essas pessoas que estão aqui. Já vi o professor Vinícius, professora Beth, doutora Zaira, doutora Maíra Vida. Aos pouquinhos eu vou falando. Mais uma satisfação e dizer que esse tema é por demais atual, né? Atualíssimo. Hoje, eu vou aprofundar um pouco mais isso depois, nós passamos o dia, né, um grupo de juristas negras, tratando justamente disso, da importância da presença de mulheres negras no sistema de justiça. E de como ainda somos subrepresentadas nesse sistema e de que forma isso interfere no serviço que o sistema de justiça oferece para o cidadão, né? Isso é aí que está, a grande chave está aí. Então, gosto de começar esse tema com uma fala da Grada Quilomba, que eu acho que cabe assim, perfeitamente para esse momento. Que ela diz o seguinte: a mulher negra diz que é uma mulher negra. A mulher branca diz que é uma mulher. E o homem branco diz que é uma pessoa. Por que isso? A mulher branca, a mulher negra, primeiramente, no Brasil, que é um país machista, racista, né, sexista, classista, enfim, ela precisa se identificar
como uma mulher negra, ou seja, ela se identifica em termos de raça e de gênero para proteger e defender os seus direitos. Por quê? Porque ela é vulnerabilizada por esses dois fatores principais, raça e gênero. Então, há aí uma intersecção, como você bem mencionou aí, né? Esses fatores raça, classe e gênero se entrecruzam de uma maneira a violentar esse corpo feminino, negro, periférico, de uma maneira muito específica. A mulher branca, ela se diz uma mulher, porque ela, no discurso dela, ela é o padrão do que é ser mulher. Então, ela não precisa se identificar em termos de raça, ela só se identifica em termos de gênero. Por quê? O gênero é que a torna vulnerabilizada na sociedade. A raça não. A raça da mulher branca é um privilégio para ela. E aí, o que acontece? Quando a mulher branca ela não consegue enxergar as opressões de raça, né, que oprimem a mulher negra, ela reproduz o racismo contra a mulher negra. Ela se utiliza do seu privilégio racial para atingir espaços, né, sem puxar, sem trazer essa mulher negra. Então, a gente não está falando efetivamente de equidade de gênero quando a gente não inclui mulheres negras. Portanto, também o termo gênero é um termo racializado nesse sentido. E o homem branco, ele se diz a pessoa. Ele não precisa se identificar em termos de raça nem de gênero, porque ele acumula privilégios, né? Ele é o grande protótipo do que é ser privilegiado. Ele é a norma e a normalidade. E isso se aplica também à ciência do direito, né? E isso é grave quando a gente entende, compreende a forma como o exclusivismo da branquitude se aplica à ciência do direito. Porque a ciência do direito, que não é jamais um fim em si mesmo, né? O direito não é um fim em si mesmo, a norma não é, o Estado não é. Mas a partir do momento em que o direito, que deveria ter por finalidade emancipar todas as pessoas, né, acaba reproduzindo essas formas de opressão na ciência jurídica, na produção da norma jurídica, o que acontece é a manutenção desses privilégios nas mãos das mesmas pessoas. Essas pessoas que, em geral, são homens, brancos, heterossexuais, cristãos, ricos, né, de elite, permanecem ditando o direito e quem tem e quem não tem acesso a esses direitos. Então, isso é muito grave quando a gente vem para a ciência do direito, porque o que ocorre com isso é um completo desvio de finalidade do que o direito deveria prover às pessoas numa democracia, né, Jonathan? Sim. É isso. São com essas considerações iniciais que a gente percebe que, quando falamos de raça e gênero, e não importa o ambiente no direito, seja acadêmico, seja profissional, eles tentam reduzir a um recorte de pesquisa, ou tentam reduzir a vivências e não ciência. Então, há um silêncio epistemológico não valorizado pela grande hegemonia. Então, a produção de saberes e a aplicação desses saberes no campo do direito, ele passa por uma marginalização. E aí, cabe citar o Zaffaroni, quando ele fala que, quando a gente vai pensar uma criminologia crítica, devemos pensar numa perspectiva marginal, porque a perspectiva hegemônica ela não nos contempla. Então, a gente tem que ter tanto essa percepção de que não são recortes, são estruturas, porque a gente não pode deixar de esquecer que a sociedade brasileira ela foi fundada nas estruturas do racismo, do sexismo e da desigualdade social. Tanto que, se olharmos qualquer indicadores, nós vamos ver essas opressões atuando. Então, é importante que se lembre que não é um recorte, são discussões necessárias para que compreendamos toda a universalidade do direito. Até porque, se a gente não compreende o direito universal, a gente não tem como falar de igualdade. Igualdade, para muito além do sentido formal, é um sentido material de fato, você entender como as dinâmicas de opressão funcionam e prover o direito e a justiça social na medida dessas desigualdades. Então... Eu tenho... você me lembrou uma perspectiva importante, que eu tenho dito o seguinte, que o direito no Brasil é uma das áreas do conhecimento mais coloniais, né? Em que mais dominação colonial é percebida e é uma das áreas mais epistemicidas. Eu tenho falado até em epistemicídio jurídico, porque quem é que pode, que deve validar os saberes na ciência do direito, né? Nós temos um direito completamente baseado na razão moderna. Um direito completamente fundado no norte global. Norte global no qual nós não estamos presentes, inclusive não temos muitas semelhanças a esse norte global em vários aspectos geográficos, socioeconômicos, estruturais mesmo, né? E ainda assim nós teimamos em nos basearmos totalmente
nessa visão eurocêntrica e também estadunidense do direito, né? Nós parecemos até uma bolha dentro da América Latina, nós não estudamos o direito comparado da América Latina, nós ficamos nesse norte global. E aí eu diria o seguinte, essa razão moderna, né, que tem aquela lógica do penso, logo existo, cartesiana, da época do iluminismo, você tem uma lógica de penso, logo existo, mas que entende que apenas algumas pessoas são capazes de pensar, algumas pessoas são capazes de racionalidade, né? E essas pessoas são pessoas brancas eurocêntricas, né? Da Europa. Por que isso? Porque nessa mesma época que se desenvolvia esse pensamento iluminista e a razão moderna, a gente tinha pessoas negras escravizadas, né? Nas Américas. A gente tinha a diáspora negra, o sequestro dos negros, a escravização dos negros nas Américas. Então, essas pessoas eram tidas como subhumanas, inferiores. Então, cria-se a partir daí uma dicotomização das pessoas, né? De um lado, o europeu superior, racional, né? E do outro, o negro inferior, subhumano, selvagem. Então, essa dicotomia é muito grave. E a gente tem ainda a perspectiva, né, de que esse ser racional é quem vai ditar o que é conhecimento válido, né? Quais são as formas e os saberes que são capazes realmente de serem utilizados como científicos. E a gente ainda baseia o nosso direito nisso. Quem aqui é estudante do direito, não sei se todos, acho que não, porque estou vendo algumas pessoas ali que eu conheço, mas que não são da área de direito. Mas, assim, a gente tem uma perspectiva de estudar a norma jurídica, estudar o direito de uma maneira completamente objetiva, né? Buscar uma objetividade na interpretação, uma objetividade, uma imparcialidade na aplicação do direito. Só que nós esquecemos que o objeto do nosso estudo são pessoas. A norma não existe por si só, não tem sentido por si só, o direito também não. Então, o objeto do nosso estudo são pessoas, e nós caímos então no erro de objetificar essas pessoas com essa razão moderna. Daí que é importante se dizer que nós precisamos buscar outras perspectivas epistemológicas. O sujeito universal, ele não é universal. Ele não é universal, né? E aí tem até... Eu já dei tanto spoiler desse artigo, gente. Se não sair esse mês, eu tô acabada. E, professor Vinícius, eu já divulguei em todas as lives a revista Trincheiras Democráticas, né? Falei com a Caroline hoje, ela disse que deve sair até o final desse mês. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Teve uma decisão recente do STF sobre a inconstitucionalidade da proibição de doação de sangue por homens homossexuais, né? Homens homossexuais precisavam ter abstinência sexual de 12 meses para poder doar sangue. E a decisão do STF, por 7-4, né? Então, considera, por maioria, inconstitucional essas normas do Ministério da Saúde e da Anvisa. Só que o que me chama a atenção, acho justa a decisão, embora ainda tenha achado um absurdo ser 7-4, mas, enfim, acho justa. Mas lá no início da decisão, tem uma afirmação do relator que é a seguinte: nós precisamos fundar esta decisão na ética da alteridade. Até aí, eu ainda estava desconfortável, mas aceitando o fundamento, né, o argumento. E na sequência ele diz assim: nós precisamos entender o lugar do outro no direito. E eu parei para pensar quem é esse outro e que lugar é esse, né? Porque vamos pensar aqui, vamos sair um pouco desse pensamento colonial eurocêntrico, né, do sujeito universal. Se existe um outro, é porque existe um eu, certo? Então, existe um eu, que é o central, que é quem dita as regras, que é o hegemônico, e aquele que é desviante, que é contrário a essa perspectiva do eu, é o outro. Então, esse eu é o sujeito universal que nós estudamos. E esse sujeito universal, eu digo no artigo, tem sangue azul. Aí há uma dúvida sobre a origem da expressão sangue azul. Uma parte das pessoas acredita que a origem é racista por dizer respeito à supremacia branca, porque as veias sob a pele branca são veias que aparecem azuis. Então, a pessoa teria sangue azul. Uma outra perspectiva diz respeito a uma origem classista.
que a pessoa de sangue azul é aquela que nasce numa família nobre, que, portanto, já nasce com privilégios da nobreza. E aí, independentemente da origem, o que eu quero dizer com sangue azul é que ter sangue azul é ter privilégio. E o sujeito universal, ele acumula vários privilégios. Quem é esse sujeito universal? É o homem, né, branco, ou que pensa que é branco, porque aqui no Brasil, vamos combinar, né? Branco, heterossexual, cristão, de elite, né? Com poder político. Então, esse é o sujeito universal. E esse protótipo, esse padrão do sujeito universal não atende a todas as pessoas. Eu diria que atende a minoria das pessoas no nosso país. E se esse é o sujeito universal, quem é o outro? O outro é tudo que desvia disso. É tudo que desvia disso. Então, a pessoa pobre, negra, a mulher, a pessoa com deficiência, a população LGBT, QI+, né? Então, eu tenho esse eu, que é o sujeito universal, e tenho esse outro. E quem diz quem é o outro é esse sujeito universal. É ele que diz na decisão do STF o lugar do outro. E quando eu tenho o poder de dizer... Desculpa, pode falar. Oh, desculpa. Não, desculpa. Nesse gancho, eu não posso deixar de trazer alguns dados para que a gente personifique esse eu e o outro. Sim. É muito importante que a gente entenda tanto a dinâmica no sistema de justiça do jurisdicionado, a quem essa justiça serve, quanto a quem produz essa justiça, os membros das instituições que de fato atuam no sistema de justiça. Então, eu vou fazer essa interrupção, mas eu peço só essa paciência para que eu traga esses dados, que é muito importante para que a gente de fato entenda com certeza. Como é que funciona. Porque, assim, de acordo com o IBGE, uma pesquisa nacional de amostra de domicílios, isso de 2018, nós temos 43% de pessoas que se autodeclaram brancas e 55% que se autodeclaram negras. Aí, nesse ponto, vamos trazer a democracia racial. Se, de fato, tivéssemos essa democracia racial, a ocupação dos espaços sociais seriam preenchidos, talvez nessa proporção, para mais ou para menos, por todos os membros integrantes da sociedade brasileira, certo? Só que aí é o seguinte, um perfil sociodemográfico da magistratura brasileira, ele saiu em 2018. E nesse perfil, ele fala o seguinte, nós temos 80% dos juízes que se autodeclaram brancos e 18% que se declaram negros. E aí temos, de acordo com a separação do movimento negro, entre pretos e pardos. O Ministério Público, eu não consegui um dado universal, eu consegui o dado do Ministério Público de São Paulo, que é um dos maiores do Brasil, eu acho que vai servir a nossa pesquisa. Então, ele é de 2015 e ele traz o dado de que 93% dos promotores que fizeram a declaração se autodeclaram brancos, enquanto 4% se autodeclaram negros. Já da Defensoria Pública, nós temos que 76,4% se declaram brancos e 21% se declaram negros. Agora, percebam que esses são aqueles que aplicam a justiça. Quando tratamos do jurisdicionado na justiça criminal, que aí nós tratamos da privação do segundo maior bem jurídico, que é a liberdade, nós temos que 64% da população carcerária total, e aí temos que lembrar que o Brasil ele detém a terceira maior população carcerária do mundo. Então, 64% dessa população são negros. E se fazemos aqui um enfoque de gênero, nós temos que 62% das mulheres encarceradas elas são negras. E aí tem pessoas que dizem, eu tentei acreditar primeiro que era por ingenuidade, mas a essa altura do campeonato eu não posso mais acreditar que é por ingenuidade, então eu só consigo ficar com a hipótese de má fé, que é porque negros supostamente cometeriam mais delitos. E aí eu trago os dados de Juliana Borges, quando ela fala do encarceramento em massa, que 56% dos acusados nas várias criminais, que aí vão otorgar penas de privação de liberdade na sua maioria, são negros. Mas no juizado, que temos os delitos de menor potencial ofensivo e não vão ser privados com a liberdade, vão ser restrições de direito em sua maioria, nós temos 52% dos jurisdicionados brancos. Então, é muito interessante se trazer essa dicotomia e mostrar que esse sujeito universal, ele não compreende a universalidade. Nós temos marcadores, nós temos uma distinção muito clara, e aí, me permito, muito negritada, também acho. do marcador de
gênero e raça quando nós estamos tratando da população carcerária ou da população do sistema de justiça. E a partir daí eu te entrego novamente a fala. Então é isso, Jonathan. A relação é direta, né? É direta entre a estrutura e a composição do sistema de justiça e o resultado que ele entrega para o jurisdicionado, né? No caso Simone Diniz, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2006, a comissão reconhece que o sistema de justiça brasileiro é institucionalmente racista. Isso está dito lá, internacionalmente reconhecido, né? Por que é institucionalmente racista? Porque é esse sistema de justiça que, de um lado, traz impunidade aos racistas, porque raríssimos são os casos de condenação por racismo, vocês sabem disso, né? Embora a Constituição já determine que o racismo é um crime imprescritível e inafiançável, e determine também o princípio do repúdio ao racismo, de um lado, então, impunidade aos racistas, e de outro, é o mesmo sistema de justiça que encarcera em massa pessoas negras, mulheres e homens, desde do Código de 1890, né, que já há um encarceramento em massa por vadiagem, por capoeiragem, enfim, as novas e velhas formas de criar e recriar a escravização do nosso povo, né? É esse mesmo sistema de justiça que se omite em relação ao genocídio do povo negro, né? Se omite completamente, corrobora quando o Ministério Público arquiva inquéritos que, na verdade, mudaram de nome, mas são autos de resistência, e o Judiciário confirma esse arquivamento. É esse mesmo sistema de justiça que, enfim, persiste na obstaculização de acesso de pessoas negras a direitos fundamentais, né? As mulheres negras, como a gente está falando de raça e de gênero, são as que mais sofrem todos os tipos de violência nesse país. Mortalidade materna, violência obstétrica. Tem um dado importante em relação à violência obstétrica, que é as mulheres negras, que são maior clientela do SUS do que as mulheres brancas, têm menos acesso à anestesia no parto normal. A Fiocruz tem pesquisa sobre isso, né? E por que tem menos acesso? Porque a gente tem essa ideia, a nossa sociedade racista tem essa ideia incrustada de que a mulher negra aguenta mais dor, suporta mais dor. Então, ela que é maior clientela do SUS, proporcionalmente, deveria ter mais acesso à anestesia no parto normal e não menos acesso, né? Então, essa mulher também é a maior vítima de violência sexual, violência doméstica familiar, feminicídios. Em relação ao feminicídio, é importante a gente falar, né? A gente tem um dado muito importante do Mapa da Violência 2015, que estuda um período de 10 anos, 2003 a 2013. E o mapa constata que, nesse período, houve uma redução dos feminicídios de mulheres brancas de 9,8%, quase 10%. E um aumento, no mesmo período, de 54% dos feminicídios de mulheres pretas, né, negras. Então, o que acontece com a Lei Maria da Penha, uma lei universal, né? Que a gente está falando do sujeito universal, porque na Lei Maria da Penha a mulher branca é o sujeito universal, né? Então, o que acontece com a Lei Maria da Penha é que ela consegue atender as mulheres brancas no sentido de reduzir os feminicídios, mas não consegue atender as mulheres negras. Então, a gente precisa discutir isso, né? Será que o sistema de justiça, que é composto por pessoas brancas, e também mulheres brancas, não está aplicando a lei para o próprio umbigo e deixando de aplicar para as mulheres que mais precisam, que são as mais vulnerabilizadas, que são as mulheres negras, né? Eu tenho questionado isso nos eventos do Ministério Público, do Judiciário, do sistema de justiça, de um modo geral, que eu participo. Houve, de 2008 para 2018 para 2019, um grande evento, né, do CNMP, liderado pela Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República à época, que eram as conferências regionais de equidade de gênero. E foram por região, né? Teve na região norte, a região nordeste, e foi descendo. Quando chegou na região nordeste, e eu tive uma fala nesse momento, que foi aqui em Salvador, eu coloquei isso, né? Vocês estão fazendo, nós estamos aqui fazendo um trabalho equivocado, um trabalho que não atinge seus objetivos, porque discutíamos só equidade de gênero. Não há equidade de gênero sem incluir mulheres negras, né? Quando a mulher branca, ela pleiteia, como de fato tem pleiteado, inclusive agora, durante a pandemia, né? Essa paridade de gênero, seja no sistema de justiça, seja nas universidades, seja nos eventos jurídicos, que é o que a gente tem discutido nos últimos dias, ela se utiliza do privilégio da branquitude para ser incluída e exclui as mulheres negras. E oprime as mulheres negras em contrapartida, que são as mulheres que historicamente já são vulnerabilizadas por esse processo histórico de escravização,
enfim, de vulnerabilização de pessoas negras e pobres nesse país. Então, é preciso que se diga isso. Tem uma fala da Angela Davis nesse sentido, que ela diz assim, a democracia não é só sobre inclusão, é sobre os termos de inclusão. Em que termos você vai incluir? Que igualdade seletiva é essa? Que escolhe a quem vai incluir e quando vai incluir? É isso que o sujeito universal faz. Né? Então, é uma discussão muito séria que a gente tem travado em relação a isso. Né? As juristas negras têm se organizado nesse país para responder a esse tipo de movimentação que nos exclui, né? Mais uma vez, e por mais um viés, que é o viés científico. Né? Nós, mulheres negras, temos que ter 10 vezes mais qualificação do que um homem branco para estar ladeada de um homem branco num evento científico da área jurídica. Né? Nós tivemos ontem, se não me engano, foi ontem que foi divulgado um evento jurídico de direito constitucional com 30 juristas, né, para discutir direito constitucional, que é o direito, né, a priori, que vai discutir realmente a questão da igualdade, né, do Estado Democrático de Direito, só com pessoas brancas. De 30 pessoas, 3 mulheres e todas as pessoas brancas. Eu sinto muito dizer, mas vocês não estão discutindo igualdade, vocês não estão discutindo direito constitucional. Como é que se discute igualdade entre iguais? Né? Então, de fato, houve, inclusive, uma manifestação posterior do presidente da instituição, pedindo desculpas pelo equívoco. Né? O problema é que esse equívoco continua se repetindo diuturnamente. Hoje eu já vi um outro card, nem contei quantas pessoas, mas muitos juristas, e colocaram a foto do evento preto e branca, como se, colocando preto e branca, nós não fôssemos saber quem é e quem não é. Mas, enfim, né? É desses subterfúgios que a branquitude se utiliza. E isso é lamentável, né? Isso é lamentável. De fato. Isso, eu gostaria de trazer uma participação aqui da doutora Maíra Vida. Ela traz um comentário, e é inevitável discutir isso, que ela diz: o argumento da modernidade de que a racionalidade objetiva é o crivo científico de validação epistemológica exclui as mulheres como aptas à produção intelectual, já que seriam passionais e débeis. Então, perfeito, é muito sobre isso. É sobre a neutralidade que se prega, é sobre o sujeito universal que se prega. E aí, quando estávamos aqui falando, e eu trouxe os dados, eu me lembrei que na graduação eu me inquietei, de fato, por não ter essa representação negra na matéria de leitura, e questionei a um dos professores, inclusive de constitucional, e ele me disse que isso era irrelevante, que não valeria, porque os critérios no direito, eles não são subjetivos, eles são dotados para o homem médio, que foi a expressão que ele usou. Essa expressão homem médio. Foi o homem, o direito é para o homem médio, então não importa quem aplica, porque a lei é una e é para todos. Só que, ao tempo da graduação, exatamente, ao tempo da graduação, eu, numa universidade privada, cercado de 60 e poucas pessoas, poucos alunos negros, por óbvio, eu não pude falar muita coisa, até porque vivenciar uma situação explícita de racismo não te torna apto a falar dela em termos científicos, não tinha bagagem ainda para tanto, me silenciei, mas foi uma fala que ficou porque a gente tem esse mito da neutralidade, da democracia racial, do livre convencimento motivado do juiz, que a gente é obrigado a acreditar, ou pelo menos tentam incutir em nossa cabeça, que isso não seria um critério subjetivo para a aplicação da justiça criminal, da justiça penal e de justiça em si, que seria a senhora cega. Então, eu queria retomar até essa fala da Maíra para discutir algumas questões aqui. Por que, então, né, nós precisamos de mulheres negras no sistema de justiça? Por que essa representatividade, essa inclusão é importante? Quem é essa mulher, né? Por que essas subjetividades da mulher negra são ditas como não objetivas? Porque, assim, não há como. Nós estamos tratando de sujeitos de direito. Sujeito do lado de cá, que interpreta, que é o intérprete, e sujeitos do lado de lá. Não há como excluir essa subjetividade de forma completa, né? Então, como eu disse, essa objetificação do objeto do nosso estudo, que é um sujeito, é uma pessoa, é extremamente grave, né? É extremamente grave. E aí, assim, as mulheres negras, elas estão nessa encruzilhada, né? E aí, buscando de novo a Carla Cotirene, né? Essas avenidas interseccionais, né? Essas avenidas identitárias. Porque, assim, a função do direito, com o princípio igualitário, né? Com a cláusula da igualdade,
é conseguir reduzir esse peso, essa carga das identidades para os sujeitos de direito, não é? É conseguir que essas identidades não sejam obstáculos para acessar direitos fundamentais. Só que, na prática, essas identidades são obstáculos. Então, enquanto forem obstáculos, o direito precisa pautar raça, gênero, classe, sabe, orientação sexual, complexão física, tudo isso para que a gente possa realmente produzir justiça. E aí a mulher negra, ela está nessa encruzilhada, né? Passa uma avenida identitária de gênero aqui, da opressão de gênero, porque interseccionalidade é sobre isso, é sobre opressão, e passa uma outra avenida identitária aqui, que é a de raça. E nós estamos nessa encruzilhada. E, embora esse lugar, né, de encruzilhada nos coloque numa situação de vulnerabilidade especial na nossa sociedade brasileira, esse espaço da encruzilhada, e nossa ancestralidade bem nos diz isso, né, nos ensina isso, é um lugar de troca. Né? É um lugar de reciprocidade. Então, eu entendo que a mulher negra do século XXI, ela compreendeu que ela deve reconhecer esse lugar de interseccionalidade, deve reconhecer esse lugar de encruzilhada. Porque, ao mesmo tempo que, de um lado, isso, né, lhe coloca mesmo na vulnerabilidade, o reconhecimento de uma vulnerabilidade que existe, por outro lado, lhe coloca numa posição numa perspectiva de uma visão peculiar. Então, é dessa encruzilhada que a mulher negra consegue enxergar as vicissitudes, consegue enxergar as vulnerabilidades que atingem outros corpos. Porque esse é o lugar de encontro. É nesse lugar de encontro que é a encruzilhada, de troca e de reciprocidade, que eu vou encontrar, por exemplo, pessoas LGBTQI+, pessoas periféricas, né? Pessoas com deficiência, nesse lugar da encruzilhada. Então, nós percebemos que nós, mulheres negras, também somos diversas. Então, nós temos, na verdade, um olhar, uma perspectiva privilegiada para interpretar o direito e para trazer novas perspectivas epistemológicas para a ciência do direito. Por isso que a presença da mulher negra, ela não só é importante, como ela é imprescindível para que nós tenhamos um direito realmente que produza justiça, que produza emancipação em todas as pessoas. Uma fala muito potente, e eu tenho que subscrever integralmente. E aí, para passar para um ponto também muito importante, já que falamos sobre produção de saberes e dessa virada epistemológica, para poder citar um termo trazido por Soraya Mendes, Sim. que é necessária essa virada epistemológica. Então, pergunto eu, qual a importância da academia nesse processo? Porque, assim, a academia é um espaço de produção de saberes, a gente passa, por mais que a gente vá graduando nesse sistema acadêmico, a gente começa a ter contato com a perspectiva crítica, mas mesmo nessa perspectiva crítica, e aí me reporto à criminologia, quando falamos de criminologia crítica, estamos falando de opressão simplesmente de classe. Por muitas vezes eu me deparei com discussões criminológicas que não menos importante, e aqui vale salientar, porque foi através da criminologia crítica que chegamos a conceitos, a denúncia da seletividade do sistema penal, a denúncia do genocídio do povo negro, embora isso fosse usado só como dado de pesquisa, mas jamais como crítica necessária para uma reestruturação. Mas, enfim, a criminologia crítica ela traz esses pontos importantes, mas ainda está muito centrada na questão de classe e tenta evitar a pauta racial. Então, a pauta racial fica marginalizada. Pergunto, portanto, qual seria o papel da academia nessa perspectiva realmente interseccional e antirracista? Essa coisa de considerar só a classe, Jonathan, é bem brasileira, né? O Brasil é um país, há pesquisa sobre isso, né? A esmagadora maioria das pessoas reconhece que há racismo no Brasil, mas ninguém é racista. Então, não reconhecer que também reproduz racismo, que também tem práticas racistas, é algo assim intrínseco à branquitude. E isso é um grande obstáculo para que a gente avance. Nós não conseguimos avançar. E aí Gabriela Ramos, a doutora Gabriela, coloca aqui que ela não sabe se há uma reflexão, que ela acha que há apenas um constrangimento. Eu concordo. Eu tenho percebido muito poucas pessoas e que já não sei se dá para crer realmente nessa boa fé, né? Dessa reflexão antirracista, mas o que há mesmo é um constrangimento produzido por nós. O pouco espaço que nós temos no sistema de justiça tem sido um espaço para exercer uma estratégia que eu chamo de estratégia do constrangimento. Nós estamos conseguindo constranger aos poucos, porque ainda somos
poucas pessoas, né, nesse sistema, mas estamos conseguindo constranger por dentro desse sistema e também por fora. E aí entra a academia como uma ferramenta, né, um espaço de poder também, de disputa, de narrativa fundamental. É difícil, teve outra pergunta aqui também nesse mesmo sentido, né? O que fazer com o sistema de justiça que já está posto, né, enquanto não se consegue essa representatividade? A academia tem um papel fundamental nisso, sabe? E esse constrangimento a partir da nossa produção científica, da nossa produção de novas perspectivas epistemológicas, é fundamental, né? É fundamental. As cotas raciais têm sido, nesse sentido, uma revolução silenciosa de inserção de pessoas negras nesses espaços. E embora eu admita que nós precisamos, para sobreviver nesse espaço, muitas vezes nos adequar, nós estamos conseguindo também questionar esse espaço, né? O trabalho da Gabriela Ramos, por exemplo, sobre as conquistas das empregadas domésticas, né, na Constituinte de 88, na Constituição de 88, é fundamental, é um trabalho revolucionário e é um trabalho de contracorrente, é um trabalho de uma perspectiva contra-hegemônica. Então, essas produções são importantes. E muitas vezes, por termos tantas demandas, né, associadas ao racismo e por não confiarmos também na nossa produção, porque é uma produção que nem sempre é validada, né? Quantas vezes aqui já não ouvimos de orientadores, mas isso não é um trabalho científico, isso é ativismo, né? Isso você faz lá no movimento negro, não é aqui, entende? Então, isso nos faz um pouco descrentes do nosso trabalho e do valor dos nossos saberes. Nós precisamos conseguir ultrapassar esse obstáculo, né? Porque nossos saberes ancestrais e que nos unem, inclusive, são não só válidos, mas são, inclusive, apropriados, né? Se apropriam muito dos nossos saberes e dão uma roupagem que dizem eles que são roupagens científicas, mas os saberes são nossos, né? Então é importante que a gente exerça esse trabalho de ponta de lança, de contracorrente, essa produção contra-hegemônica dentro da academia, porque é essa produção que vai dar condições aos juristas negros e negras começarem a fazer uso desses argumentos também no sistema de justiça, né? Então, é algo lento, é um caminho lento, não é um caminho rápido, afinal, nós tivemos quase 400 anos aí de escravização, né? Contando com a Lei Áurea, que completou agora há pouco 132 anos, mas que só declarou realmente extinta a escravidão no Brasil, e que, mesmo depois de todo esse tempo, nós temos ainda o fator raça como um fator fundamental de todas as desigualdades no nosso país, todas as desigualdades. E aí, eu vi aqui um comentário muito interessante, reflete muita coisa das discussões de racismo. A pessoa coloca simplesmente que o racismo hoje é velado. Então, a gente percebe que não, de fato não. Escancaradíssimo. Mais escancarado do que isso, gente. Aí eu cito... Um jovem negro nesse país, mais racista cito aqui o rapper mineiro Djonga, numa versão politicamente correta, que diz assim: e parece que liberaram o preconceito, pelo menos antigamente eles eram mais discretos. Então, embora tenha esse mito... Eles eram mais hipócritas, não mais discretos. Exato. Agora, como estão vendo um contexto político favorável a esse tipo de postura, a esse tipo de discurso de ódio, então estão mais à vontade também para manifestar, né, esse tipo de ódio às mais diversos grupos sociais, né? LGBT, mulheres, negros e negras. E o professor Silvio Almeida... A questão do racismo religioso também é importante, né? Também, sim, é verdade. Temos aqui Camila Garcês, que está acompanhando a live, e ela trata muito sobre isso. Pois é, a gente está, na verdade, num momento no nosso país vivendo, eu diria, um verdadeiro terrorismo religioso, né? Sim. Em que organizações criminosas se juntam a bancadas religiosas e, para, em nome de Deus, né, dissipar as religiões de matriz africana, especialmente do Rio de Janeiro, né? Mas isso tem se alastrado também para outros estados. Sim. E o professor Silvio Almeida e Joyce Bert, até na live em que você participou, eles falam que as estratégias de racismo elas se sofisticam com o tempo. Então elas mudam de faceta. E aí vem a outra pergunta. Quais são as estratégias de enfrentamento
a esse racismo, principalmente no sistema de justiça? O que é que os juristas negros, que agora estão chegando e ocupando esses espaços, eles podem fazer como enfrentamento a esse racismo velado? Bom, primeiro eu tenho dito assim, primeiro, eu até tenho refletido sobre isso desde o início desse governo, né? Porque as pessoas têm me perguntado, e agora, qual é a perspectiva que a gente tem? A gente vai dar passos atrás, né? O que a gente tem de estratégia? Eu tenho refletido sobre isso, inclusive gosto muito quando a gente comenta isso nas lives, porque as pessoas sugerem outras estratégias. Mas a primeira que eu já mencionei aqui é a estratégia do constrangimento. No sentido de que nós precisamos constranger as instituições a assumirem o seu papel constitucional e legal. Nós ainda vivemos, né, em um Estado democrático de direito, pelo menos formalmente. Então, as instituições têm seus deveres e responsabilidades constitucionais e legais. Primeira coisa. Então, esse constrangimento tem que vir de fora, do cidadão, da cidadã, e tem que vir de dentro. Então, eu, enquanto promotora de justiça, numa instituição do sistema de justiça, não posso assumir para mim todo esse papel, né? De antirracismo, de combate ao racismo, enfrentamento ao racismo religioso. Faço esse trabalho, faço como missão de vida também, além de missão profissional. Mas preciso constranger a instituição a formalizar, a assumir no seu planejamento estratégico, no seu orçamento, essas ações. Primeira coisa, então, é a estratégia do constrangimento. Segundo, é a formalização. Palavras não ao vento. Nós precisamos formalizar, documentar, sabe? Ter lá o protocolo de que deu entrada, de que cobrou no Ministério Público ou na universidade, por exemplo, a apuração da fraude no sistema de cotas, né? Porque se eu tenho aquele protocolo de que eu dei entrada administrativamente, a universidade não apurou, não tomou providência, eu posso procurar uma ouvidoria ou um Ministério Público, eu posso entrar com ação no judiciário, então a gente precisa formalizar. Eu sei que dizer isso num país em que as instituições sofrem de um descrédito até justificável, pode parecer, enfim, utopia, mas não é. Nós precisamos formalizar. Porque se a gente parte do pressuposto de que não adianta formalizar, a gente já parte do pressuposto do fracasso. Então, precisamos formalizar, né? Terceiro, precisamos de objetividade. Tudo o que o fascismo quer, né? O que as pessoas enfim, fascistas querem, é que nós sejamos... nós que não tenhamos objetividade nos nossos argumentos. Que nós nos rendamos enfim, a raiva, né? Porque é para ter raiva mesmo, né? Nossa sociedade como essa, não há como não ter raiva. Mas eles se utilizam disso para nos contra-atacar. Então, se eu faço um documento formal, uma representação no Ministério Público, em qualquer outro órgão, indicando um ato racista, um ato de fraude, vou passar para fraude de novo, que é um bom exemplo. Fraude às cotas raciais, que não deixa de ser racismo, porque o racismo, como você falou, ele se reinventa, né? Parece um polvo, você vai cortando um tentáculo, vai surgindo outro, né? Mas se surge, então, essa denúncia formal contra o sistema de cotas, não precisa você dizer que é racista, você xingar, nada disso. Tem que ser objetivo. O candidato fulano de tal não atende aos ditames do disposto no item tal, do edital tal, ponto. Solicita apuração dessa instituição, né? Objetividade, para evitar esse contra-ataque que tem vindo por meio de processos de calúnia, de difamação, enfim. Eles contra-atacam fazendo isso. E além de a gente ter constrangimento, objetividade, formalização, a gente precisa também trazer uma impessoalidade para essas ações nossas, mesmo quem atua no sistema de justiça. O tanto quanto possível, se puder assinar em conjunto, né? Se puder ser o coletivo de juristas negras a assinar uma demanda, a assinar uma representação, do que Lívia sozinha, do que a doutora Zaira, que eu estou vendo ali, que está com a gente sozinha, é melhor porque a gente tem a impessoalidade e evita retaliações. E por último, que eu acho que é uma estratégia muito importante, é a da articulação. Nós temos que buscar articulação interna. Eu sou quase que a única promotora de justiça negra que atua realmente, ativamente, nas questões de combate ao racismo no Ministério Público da Bahia. Sozinha, isolada, eu pouco conseguiria. Então, eu consegui identificar colegas que me apoiam. Ó, o doutor Saulo, maravilhoso, entrou bem na hora, falou ali bem na hora, mas eu preciso me articular com essas pessoas, senão eu fico também engessada. Então, a articulação interna é importante, ainda que seja com pessoas não negras, tem da dificuldade de ter credibilidade, mas, enfim,
precisa a gente ter também essa intuição, né, que é muito nossa, para poder identificar quem são esses aliados. A articulação externa também, especialmente interinstitucional. Então, eu posso me aliar Sim, com instituições como a OAB, né, o próprio Instituto Baiano de Direito Processual Penal, eu posso me articular com o movimento social, com as universidades, né, enfim, sim, com outras instituições de defensoria pública, com pessoas negras de outras instituições. E também a articulação internacional, que é algo que eu acho que a gente está deixando muito a desejar ainda, né? Que é a articulação uhum, internacional, porque a gente não consegue realmente internamente ter a nossa demanda atendida e visibilizada. Muitas vezes, quando a gente consegue acionar um órgão internacional, essa demanda ganha visibilidade na mídia, enfim, nas redes sociais, e isso também é importante. Então, acho que são algumas estratégias aí que a gente pode adotar para seguir adiante, né? maravilha. Eu vou alertar que estamos nos últimos 10 minutos, então a gente vai partir para as considerações finais, mas faço um acréscimo nessa gama muito importante de orientações. Tenho percebido, e é muito importante, a articulação das redes sociais, que agora tem um grande protagonismo. Perfeito, perfeito. É a forma Então, de se essa. comunicar, né? Eu acho que as redes sociais, Exato, se bem utilizadas, podem ser uma grande ferramenta, né? A gente tem se articulado assim em horas, né? Poucas horas, a gente se articula, consegue fazer um vídeo, consegue fazer uma isso, manifestação, uma resposta, né? E que tem ganhado assim, tem tido repercussão nacional, inclusive. E tem chegado às pessoas que exato, precisam ouvir essas respostas, né? Então as redes sociais são muito importantes porque são um isso, instrumento de maior difusão, né? Não vou dizer democrático, exato, todas as pessoas têm acesso como deveriam às redes sociais, isso é importante ser dito, e inclusive isso interfere no acesso à educação à distância, né? A gente teve aí o Enem, que sim, não foi adiado, que foi adiado por um período, mas por houve conta dessa realmente pressão. há uma insistência do MEC em manter o Enem, apesar de saber que as desigualdades nesse país de acesso à educação se intensificam quando diz respeito à necessidade de educação à distância, de educação remota. Nós sabemos que as pessoas pretas e pobres de periferia não têm o mesmo acesso, muitas nem têm acesso, né? As que têm acesso nas redes sociais têm uma internet de baixa qualidade. Mesmo assim, Sim, para você ter esse estudo remoto, você precisa de um ambiente tranquilo, calmo, um quarto separado, um computador para trabalhar, para estudar, e a gente sabe que essas pessoas não têm. Então, você manter o exato. Enem nesses termos não é selecionar os melhores, como disse o ministro, não. É selecionar os privilegiados, né? É fazer uma seleção De só entre fato. os privilegiados. E aí eu trago também os ensinamentos do doutor Adilson Moreira, também lá de Belo Horizonte, quando ele fala que devemos também pensar como juristas negros. E aí não fica só no campo das palavras, ele fala de efetivamente estruturar uma hermenêutica negra e estruturar como pensar e como agir no direito, porque falar de igualdade é falar de raça, Com certo? certeza. Então, nos encaminhando agora para o final, eu gostaria que a senhora fizesse algumas considerações importantes de deixar de mensagem para nossos ouvintes aqui, De fato, João, espectadores. não há como fazer uma reflexão séria nesse país sobre desigualdade e, portanto, sobre promoção de igualdade se nós esquecermos, se nós colocarmos de lado a questão racial, né? A questão racial nesse país é o fator de grande opressão assim, histórica e que persiste nos dias de hoje e que, se for desconsiderado, a gente não vai estar falando com um pesquisador sério, né? Em qualquer área do Sim, conhecimento, especialmente na seara jurídica. Então, nós precisamos, de fato, transformar a ciência jurídica, né? Precisamos mudar as perspectivas epistemológicas para outros saberes, e aí eu traria aqui, já nesse finalzinho, a perspectiva da pluriversalidade, né, de Ramose, que é um filósofo sul-africano, que diz justamente que a universalidade, o próprio termo já é contraditório, porque a versalidade, que é, né, uma difusão para todas as pessoas, de um lado, e a que é única, seria um termo incoerente por si só, né? A formação do próprio termo. Então, ele propõe a pluriversalidade, que sim, é uma visão policêntrica. E a pluriversalidade não exclui nem a própria universalidade, né? Considera que ela é uma perspectiva válida, mas que não é uma perspectiva que atende a todas as pessoas, a todas as sim, demandas. Então, portanto, essa pluriversalidade no direito é fundamental para que nós possamos enxergar
as opressões que subalternizam outros corpos, né? Os corpos que devem ser considerados também como centrais, né? Porque se a gente pensa numa filosofia Ubuntu, que entende uma tríade, né? Que são as pessoas que vieram antes de nós, as pessoas que vivem o presente, as pessoas que virão no futuro como uma totalidade, nós entendemos que esse sujeito universal ele não pode existir como central, né? Porque se algo me afeta, afeta também as pessoas que compõem essa totalidade do Ubuntu. Então, eu não posso enxergar essas pessoas como o outro, como algo que não me atinge, como alguém que eu devo considerar ou compreender e achar e ditar o lugar no direito. Não, o lugar daquela pessoa no direito é o meu lugar no direito, porque todos fazemos parte dessa totalidade. Essa totalidade também me compõe enquanto pessoa. Então, daí a necessidade de nós partirmos também para estudar e refletir a partir de uma perspectiva africana, né? De filosofia africana. Sim. E aí acho que a gente já está quase acabando. Já, sim. E aí eu Então, queria... eu sou porque nós somos, né? É a filosofia Eu sou Ubuntu. porque nós somos. E aí tem essa tríade que eu disse, né? As pessoas que Sim. viveram, né, nossos ancestrais, as pessoas que estão vivendo no presente, na atualidade, e as pessoas que virão. É tudo um mundo único, uma totalidade. Então, eu sou porque nós somos, quer dizer que eu sou porque você é, né? E porque você também compõe o sujeito que eu sou. Então, o que te afeta me afeta, a sua dor é minha dor, a minha dor também é sua dor. Daí a necessidade de a gente esquecer no direito essa perspectiva de alteridade, né? De colocar esse outro num lugar que é desviante, que é indesejável, né? Não existe esse outro, nós somos parte de um todo, tá? E aí, para finalizar, eu não sei se você quer falar alguma coisa ainda, Jonathan, eu queria só ler uma fala da Sojourner Truth antes da gente finalizar. Dá tempo? Certo. Dá tempo, sim. Temos 2 minutos. Então, vamos lá, gente. Vou tentar ler até o final, mas esse é o trecho que eu considero mais importante, que foi o mote da nossa ação hoje nas redes sociais, que é: e eu não sou uma mulher, né? Sojourner Truth já se questionava sobre isso em 1851, numa conferência para mulheres, né? E ela dizia assim: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Daí eles falam aquela coisa da cabeça, como é que eles chamam, e alguém na plateia sussurra: intelecto. E ela fala: é isso, querido. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha metade? É isso. Perfeito. Então, pessoal, por conta do tempo, com dor no coração, eu tenho que encerrar. Para quem quer se aprofundar no tema, eu recomendo também o IBA-DPP Cast. Teve hoje uma participação do professor Vinícius Romão, juntamente com a professora Luciana Fernandes, e eles falam muito sobre isso. Então, para quem quer se aprofundar, fica a dica. Doutora Lívia está sempre convidada para o Instituto, e em nome do Departamento de Publicações, do qual eu orgulhosamente faço parte, eu anuncio que o seu artigo vai ser publicado agora em junho. Pronto, tá certo. Tchau, Tem tchau. spoilers já. Obrigada, um abraço. Até a próxima. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos que estiveram aqui até o final. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.